Oi gente, tudo bem? Eu sou a filha da serpente, meu nome é Camila Soares. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Antes de começar, eu quero pedir desculpas para vocês por demorar tanto para gravar vídeos novos, mas eu sou assim, eu não sou disciplinada, isso aqui não é meu trabalho, né? Mas eu faço com muito carinho e, bom, como eu comentei aqui, eu e meu marido ficamos doentes, né? Quando ele fica doente, eu também fico. Quando eu fico doente, ele também fica, né? Porque a gente fica em contato um com o outro, não tem como. Então, ele ficou resfriado, depois eu fiquei resfriada, depois minha cachorrinha ficou ruim, ela ficou intoxicada, tive que tratar ela. E aí foi umas 3 semanas de loucura, mas eu tô aqui de volta. Como eu fiz uma votação de temas, eu quero falar sobre o tema que eu tinha sugerido inicialmente, né? Que era sobre o meu caminho na bruxaria, que foi um tema aqui que foi pedido por algumas pessoas, tá? Minha história com a bruxaria é uma história longa. Eu vou tentar ser resumida para esse vídeo não ficar tão longo, que eu não quero cortar em 2 partes, tá, gente? Quero fazer uma coisa mais sucinta, mas eu vou tentar contar assim as partes mais importantes desse caminho que eu percorri, tá? Eu não me lembro de alguém ter falado pra mim o que era uma bruxa, o que era magia, o que era bruxaria. Não sei quando que isso começou a fazer parte daquilo que eu conhecia como real. Mas assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui uma criança muito mística, que sempre gostou muito de filmes de bruxas, de coisas místicas, esotéricas. Minha lembrança mais antiga, eu acho, com relação a isso, é por volta dos 4, 5 anos de idade, talvez no máximo 6 anos, porque eu lembro que eu tava no prézinho ou jardim, e eu tava com a minha mãe numa feirinha de artesanato, assim, na praia. E aí tinha uma mulher que ela vendia uns gnominhos e umas bruxinhas e fadinhas. E tinha uma caixa, né, de papelão que você pegava de olhos fechados e você colocava a mão e escolhia um. E cada um tinha alguma coisa, uma mensagem para te trazer. E aí eu lembro que eu peguei o gnomo do amor. E aí na época eu era apaixonada por um menininho da escola e a minha irmã ficou me zoando e eu fiquei tão brava que eu joguei ele pela janela do carro na volta. Eu lembro de colecionar bibelôs, assim, de anjinhos, bruxinhas, fadinhas, pirâmides, sapo da sorte, todas essas coisas, cristais, eu sempre tinha. Comprava aquelas revistinhas de signos, de anjos, de pedras que vendia nas bancas de jornal. Minha mãe estava sempre me dando. Até que um dia, minha mãe me comprou uma revistinha chamada Witch. Então, a revistinha Witch, gente, o foco dela era um quadrinho, né, fictício para crianças com histórias de bruxinhas, né? E aquilo ali me encantou, só que o mais legal é que a revista, antes de começar o quadrinho, era uma revista mesmo e tinha fatos sobre a bruxaria na vida real. A revistinha Witch era muito cara, tá, gente? Não era sempre que minha mãe comprava pra mim. Eu acho que eu tenho umas 2 guardadas. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando minhas revistinhas Witch pra vocês. E lá, assim, sugeriam sites de bruxaria, falavam sobre elementos que eram usados na bruxaria. E aí eu ouvi falar pela primeira vez na Tânia Guri, que tinha a escola de bruxaria lá em Santo André, que é a casa de bruxa. Gente, eu não vou ficar dando referência, porque eu nunca fui lá. Eu tenho um conhecido que até fez cursos lá e gosta muito, mas eu não tenho conhecimento de como é. Então, ali eu descobri um site, que eu acho que esse site não tá mais no ar, que é o bruxaria.net, acho que ele não existe mais. E ali eu comecei a estudar, né? Com uns 10, 11 anos de idade mais ou menos, eu já tinha computador, né? Internet de escada, né? Aquela coisa terrível que eu esperava meia-noite para poder entrar. Então, com 10, 11 anos eu já tinha internet e aí eu comecei a pesquisar. E entrava em fóruns também, tipo, bate-papo da UOL, sei que não podia, né, gente? Criança não pode, né? Mas eu fazia isso, né? E aí a minha mãe me levou numa biblioteca também, que era a biblioteca lá do Céu Aricanduva. E aí lá nessa biblioteca eu ficava procurando livros de ocultismo, de bruxaria. Eu lembro que eu trouxe 2 livros para casa, que era um livro de cristais e um livro de bruxaria da Idade Média, que tinha alguns feitiços, assim, bem cabulosos. Isso eu não tinha nem 13 anos ainda, tá, gente?
Mas eu sempre gostei muito de ler, eu tive muita facilidade com leitura desde criança. E aí eu lembro que esse livro de cristais, eu tentei fabricar cristais com açúcar, no pote de vidro, uma coisa muito doida assim, eu nem sei se eu fiz certo, mas não deu certo. E também esse livro de bruxaria da Idade Média, que tinha alguns feitiços, ele tinha um feitiço muito legal, um encantamento, que era para fazer as coisas sumirem. E eu tinha uma vizinha, né, que era minha vizinha do lado, e eu acabava levando ela para essas loucuras, para essas minhas curiosidades. E aí a gente resolveu tentar fazer esse encantamento para um papel sumir. A gente queria ver o papel sumir, entendeu? Eu não lembro o encantamento, eu só lembro que tinha uma frase que falava que encolhas feito esterco. E aí a gente pegou, né, o livro, e a gente pegou um papelzinho, e a gente tinha tanto medo, gente, para você ver como que é a imposição cristã para as crianças. A gente tinha tanto medo de que aquilo ali fosse uma coisa diabólica, do mal, que a gente, antes de recitar o encantamento, a gente abriu a Bíblia, a gente rezou Pai Nosso, Ave Maria, botou um terço do lado. E claro, o papel não sumiu. Não que não exista, né? Existem, eu acredito em efeitos físicos, né? Só que, assim, isso é uma coisa rara, tem que ter propósito, não acho que é tipo, vamos testar, ver se acontece, né? Mas eu era criança, então foi assim que aconteceu. Esses são dois fatos legais que eu gosto de contar, né? E tem um outro fato que é mais antigo, de quando eu tinha 4 anos, que meus pais me levaram para ver a estátua de Iemanjá na praia. Foi interessante que eu tinha 4 anos de idade, não tinha nenhum contato com a cultura de Umbanda, Afro, não conhecia, meus pais também não tinham muito conhecimento, era só uma questão cultural mesmo, porque meu pai já morou na praia, e tinha festa de Iemanjá na praia e tal, e era meio que um rolê para as pessoas que moravam lá, eu acho, sabe? E aí um dia eles falaram, vou levar você para ver a estátua de Iemanjá na praia. É a deusa do mar. E eu fiquei toda ansiosa, toda feliz. Isso eu tinha entre 4 e 5 anos de idade, porque eu tenho certeza que eu ainda não ia para a escola nessa época. Eu era bem pequenininha. E aí quando eles me levaram na estátua de Iemanjá, imediatamente quando eu parei diante da estátua, eu ajoelhei e juntei minhas mãozinhas assim e fechei os olhos. Aí minha mãe falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô rezando. E foi uma coisa muito louca assim na minha vida, porque eu sou filha de Iemanjá. E foi uma situação assim muito louca mesmo, porque ninguém sabe porque eu tive aquela atitude naquele momento. Então isso acho que confirma algumas coisas que eu trago da minha ancestralidade. Voltando então ali para os 12, 13 anos de idade. Com 13 anos, no meu aniversário de 13 anos, eu ganhei meu primeiro livro de bruxaria, que é o Bruxaria Natural, da Tânia Gori, né? Então eu fiquei muito feliz, né? Esse livro eu pedi, né? Não lembro se foi minha mãe ou minha tia que me deu, mas foi um livro que eu pedi. E aí naquele livro, até hoje eu acho que esse livro ele é muito bom, né? Ele é muito didático, não só para crianças, mas para pessoas que estão começando aí na bruxaria. Assim, ele é muito humano, sabe? Quando você vai naquela parte que fala das primícias da bruxa, são ensinamentos para a vida aquilo ali, na minha opinião. É muito, assim, é um livro que eu realmente recomendo. Então ali tinha, né, as coisas mais básicas para você se tornar uma bruxa. E eu comecei a juntar os elementos, né? Os instrumentos e tal, e ter o meu primeiro altar. E aí eu li esse livro inteiro, né? Claro. E aí ao longo dos anos eu fui comprando outros livros também. Se você quiser um vídeo sobre os meus livros de bruxaria, comenta aqui que eu posso fazer, tá? A primeira imagem de uma deusa que eu tive no meu altar foi uma imagem de Iemanjá, eu não tenho mais ela. Porque eu acabei desmontando o meu altar, mas eu vou explicar já por que isso, tá? Então, assim, meu primeiro altar, eu tinha que ficar do lado de fora da casa. Minha mãe não deixava eu ter o altar dentro. Minha mãe tinha um pouco de preconceito, assim, de vela dentro de casa, essas coisas. Mas ela deixava eu ter meu altar, deixava eu ter uns incensos e tal. Então, eu ficava na laje da minha casa, né? Tipo, numa mesinha, e aí eu lembro que eu tinha, minha mãe me arrumou uma faquinha, porque eu não tinha um atame, né, essas coisas. Eu lembro que o meu cálice era um cálice de plástico, e a primeira deusa que eu tinha era Iemanjá, que eu acabei doando para uma tia minha, né, que é uma buscadora. E eu tentava fazer algumas coisinhas ali, eu fiz meu livro das sombras e tal, só que eu era muito criança, não tinha muito assim ideia do tipo de bruxaria que eu faria, sabe? Eu tentava fazer encantamentos para as plantinhas crescerem,
e eu tinha muita dúvida. Eu não tinha muita fé, eu não sabia se ia funcionar ou não. E acho que quando a gente vai ficando mais adolescente, a gente perde essa conexão, né, que a gente tem até os 7 anos com o outro lado. Porque eu era uma criança que eu via muita coisa que ninguém via. Eu falava muito de gnomo, eu viajava de noite pra praia, eu falava que eu via onça, né, tipo na serra. Teve até uma vez que eu fui para um passeio numa chácara com as crianças da escola. Eu voltei pra casa falando pra minha mãe que eu tinha visto os índios. Minha mãe, imagina, não tem índio lá? Eu falei, não, tinha sim, tinha uma família de índios. E eu tenho essa lembrança de ter passado pelo mato e ter visto ali uma família de índios no mato, mas ninguém mais viu, ninguém mais sabe, né? Então, quando a gente perde essa conexão, né, aí fica mais difícil a gente ter certeza, ter fé nas coisas, né? E aí a gente entra por aqueles conflitos da adolescência, do bullying, né, dos meninos, da menstruação, enfim. E aí, o que acontecia? De tempos em tempos, eu abandonava o meu altar e ele ficava todo empoeirado. Uma coisa que me feriu muito, que eu não tinha nem noção do quanto isso tinha me ferido, mas que eu fui perceber anos depois, é que a minha mãe mandava eu esconder o meu altar quando a gente tinha visitas. Ela mandava eu colocar as coisas tudo dentro da gaveta. E aquilo ali era muito importante para mim. Então, na época eu não entendia, mas depois de anos eu tive um processo catártico onde eu chorei por causa disso, que eu entendi o quanto era duro para mim, assim. E quando eu saí de casa, né? Porque assim, ao longo da minha vida eu tive vários altares. Foi muita briga para poder ter um altar dentro de casa quando eu morava com a minha mãe. Então, quando eu saí de casa e eu pude ter o meu primeiro altar na minha casa alugada, mas eu tive que ter o meu primeiro altar, foi maravilhoso, assim. Foi uma coisa muito importante na minha vida. Então, de tempos em tempos, eu desmontava meu altar, e aí ele ficava abandonado. Eu cheguei a comprar um baralho de tarô que vinha só os 22 arcanos, mas eu não conseguia usar também, acabei jogando fora. Algumas coisinhas eu acabei guardando, outras ficaram abandonadas e eu desfiz esse altar. Mas ao longo dos anos eu estava sempre ali, lendo um livrinho de bruxaria ou outro. Quando eu tive minha crise depressiva aos 19 anos, a minha primeira crise, na época de recuperação da crise, né, de remissão da crise, eu voltei a estudar alguns livros de bruxaria também, mas era tudo assim, não vejo as coisas acontecendo, né? E isso me frustrava muito. E aí eu fui para aquela vida que todo pós-adolescente vai, né? Festa, rolê, namoradinhos, enfim. É isso, vaidades. E aí, depois de um tempo, né, eu acho que eu já comentei aqui, nunca contei assim com detalhes, mas houve uma crise familiar, onde meus pais se separaram por um tempo. E nessa época teve muita discussão, uma energia muito negativa, muito baixa. E nesse momento foi quando eu comecei a me voltar para a espiritualidade mais uma vez. Comecei a ler o Evangelho do Espiritismo. Eu já ia eventualmente no Espiritismo com a minha mãe, que minha mãe dá passe há mais de 10 anos, já falei aqui. Sei lá, mais de 20 anos deve ser, nem sei mais. Mas eu não me afinizava com o Espiritismo, né? Por mais que eu acreditasse no espírito, na doutrina espírita, quando eu ia no centro eu sentia muito pouca coisa, assim. Eu não sentia a presença divina, a presença espiritual, eu não tinha essa percepção, mas acho que é porque os meus campos estavam realmente fechados. Ou porque talvez aquele não era o meu caminho, realmente, né? E aí depois comecei a psicoterapia, né? Devido à separação dos meus pais, depois eles voltaram a viver juntos. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a ir em centro espírita, buscar, mas não acontecia, mas eventualmente quando eu estava mal li o Evangelho do Espiritismo. E minhas coisinhas de bruxaria ficaram ali guardadas por alguns anos. Mas, gente, sempre foi assim, uma coisa que eu pegava de vez em quando. Vez ou outra eu pegava. Dos 17 aos 21 anos, eu fui em muitas raves, tá? Antes que vocês comecem a me julgar, eu não era uma pessoa que usava drogas, tá? Eu comecei a beber com 19 anos. Então, dos 17 até os 19, nem álcool eu consumia. Eu só ia lá e tomava energético e água e comia, entende? Mas essa coisa da rave me tocou muito, porque era um contato muito forte com a natureza e as pessoas dançando, e aquilo ali era uma energia muito gostosa, e eu comecei a gostar mais de umas coisas mais místicas de novo. Foi na época que eu comprei aquele colar ali do ON,
E também eu comprei um pano indiano de Shiva, eu comecei a me voltar mais para essas egrégoras hindus, acendi uns incensos, mas ainda tava assim, tava meio confuso ainda. Se você quiser um vídeo que eu falo sobre a origem das raves, explicando sobre esse processo do transe, do trance e o que isso tem de espiritualidade, comenta aqui também que eu faço esse vídeo, tá? Eu tenho um texto sobre isso, mas eu acho que em vídeo ficaria mais legal. Então, assim, eu sempre ia tendo esse contato de tempos em tempos e abandonando. Mas aí eu acabei conhecendo uma pessoa que me apresentou o xamanismo. E aí eu comecei a frequentar um espaço que tinha roda de cura xamânica. Não sei se eu comento isso aqui no vídeo da Umbanda, eu acho que sim, porque lá tinha incorporação e tinha meio que uma egrégora da Umbanda de preto velho e caboclo. Então eu comecei a frequentar esse lugar de xamanismo, tinha palestra, tinha roda de cura, e ali eu comecei a sentir alguma coisa no meu corpo, né, umas presenças, comecei a ter sonhos e começou a se abrir algo para mim. Foi quando eu ouvi falar na ayahuasca. Nesse vídeo aqui eu conto melhor sobre as minhas experiências com a ayahuasca, tá? E quando eu conheci a ayahuasca, muita coisa se abriu. Em pouco tempo eu descobri a minha mediunidade. Eu acho que nesse vídeo aqui eu falo, né, sobre como eu descobri que eu era médium, que é no meu vídeo sobre a Umbanda. E aí foram se abrindo várias coisas pra mim. Eu fui percebendo a espiritualidade, fui tendo contato com guias, com ancestrais, com divindades. E nesse meio tempo eu também conheci o sagrado feminino, né? Porque o primeiro ritual de ayahuasca que eu fui era um círculo de sagrado feminino com ayahuasca, né? Era só um ritual só de mulheres. E aí eu fui indo em oficinas de círculos de mulheres, como eu comento aqui, eu falo sobre círculos de mulheres e tal. Então, nesse meio tempo, eu fui meio que criando um rito. Comecei a estudar muitas coisas sobre o sagrado feminino, né? E frequentar muitos círculos e rituais de ayahuasca que tinham a ver com isso também. E aí, nesse processo, eu comecei a fazer alguns rituais do sagrado feminino e do xamanismo na minha casa. E eu fui percebendo o quanto isso era parecido com o que eu fazia. E o quanto isso era parecido com aquilo que eu entendia como bruxaria quando eu era criança. E aos poucos eu fui resgatando esses livros antigos, esses conteúdos antigos que eu tinha. E aí eu comecei a fazer rituais mais voltados à parte do sangue menstrual, essa coisa do sagrado feminino. E comecei a trabalhar com as deusas e fazer rituais para deusas e fazia meus rituais na lua. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu tinha criado um rito. Já tinha contato com algumas deusas, já tinha percepção disso. E comecei a perceber as coisas funcionando, os rituais, as magias, né? Comecei a perceber os sinais, né? Que eu pedi, as respostas e entre outras coisas, né? E os processos de incorporação que eu tive. Aí acho que foi em 2015, eu fiz o meu primeiro ritual de dedicação, né? Que foi uma apresentação aos deuses, me colocando a serviço, né? Da humanidade como uma trabalhadora da luz, né? Não foi algo onde eu me coloquei à disposição para uma deusa, a serviço de uma deusa, mas sim a serviço da espiritualidade. Isso foi em 2015. Inclusive, nesse momento eu raspei o meu cabelo sozinha, entreguei meu cabelo para o fogo, né? Uma partezinha eu separei para doar, mas eu purifiquei antes no incenso e fiz ali um ritual, né? Antes que as pessoas comecem a me criticar, como aconteceu na época, eu tinha muito apego ao meu cabelo, eu era muito vaidosa, então eu nunca tinha me imaginado na vida careca. Mas eu comecei a me ver no meu mental, eu careca, comecei a me ver careca e senti que eu tinha que fazer aquilo e que aquilo ia ser importante para mim. E aí eu quis ritualizar aquilo naquele momento onde eu fiz essa dedicação. Eu fiz uma segunda dedicação que foi ao caminho do sagrado feminino, caminho da deusa. Foi algo que eu fiz sozinha também, de forma autônoma, né? Eu sou uma pessoa autodidata, eu me considero uma sacerdotisa livre. Eu não faço parte de nenhuma ordem, senão que a minha própria ordem da minha espiritualidade. Nesse tempo todo eu fui criando meus ritos e praticando a minha bruxaria e fui entendendo que na verdade aquilo que a gente chamava de sagrado feminino era bruxaria e aquilo que a gente chamava de xamanismo era uma bruxaria assim mais antiga, mais ancestral.
né? Se a gente for parar pra pensar. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre bruxaria e xamanismo também, pode comentar aqui que eu faço. Que aí eu explico melhor isso. Fui percebendo o quanto essas coisas se entrecruzavam e fui percebendo o quanto, na verdade, eu sempre fui uma bruxa. Essa coisa da bruxaria era tão estigmatizada, as pessoas, ai, você é bruxinha, tal, sabe? Eu tinha muita dificuldade de me assumir bruxa, né? E no ano de 2017, eu acho que foi 2017, eu fiz a minha primeira iniciação, né? Que eu não preciso ficar comentando aqui para quem foi, como foi, porque isso é o meu caminho espiritual, não diz respeito a ninguém, né? Mas eu fiz ali a minha primeira iniciação. Iniciação, gente, significa iniciar, significa que você está começando, não significa que você tem que ser perfeito, tá? E a minha visão de espiritualidade não é uma visão servil, eu não sou serva de deusa nenhuma, eu manifesto, eu sou uma médium, eu sou uma bruxa, uma mulher que intermedia entre o sagrado e a vida humana, tá? Então, eu não sou serva de nenhuma divindade, eu acesso a divindade a partir de mim, do meu eu superior. Então eu não tenho esse conceito de eu preciso ficar dando oferendas, eu preciso ficar agradando as divindades. Não, a minha visão de espiritualidade não é essa. Tudo que é oferenda, tudo que eu oferto para as divindades, para entidades, eu sei que é para mim. É para alimentar essa energia em mim, na minha vida, ou para manifestar algo no plano físico, tá? Não é para agradar a divindade nenhuma, que divindade não precisa ser agradada, tá bom? Vamos entender isso, né? Porque isso aí já é um conceito muito antigo que a gente tem que quebrar, né? Entender que a gente é divino, a gente não tem que ficar servindo e se humilhando para ninguém, né? A gente tem que se empoderar a partir da divindade, né? Não ser servil. E eu trabalho com algumas divindades, né? E o meu principal serviço, assim, ao público, né? Como um serviço à minha comunidade, o que eu faço pela humanidade é esse canal, as músicas que eu compartilho com vocês, o site do Mater Universo e os círculos de mulheres públicos, né? Então, assim, esse é o serviço que eu estou entregando, né, para a espiritualidade, e é isso que me faz uma bruxa, tanto o serviço que eu entrego, como o serviço que eu faço a minha família, e o contato que eu tenho com os deuses. Então, isso é uma coisa assim, tem até um texto onde eu falo, a bruxa, ela é amiga dos deuses. Então, assim, da mesma forma que uma pessoa confidencia ali para um amigo um segredo, um desejo ou uma amargura, esse é o meu contato com a divindade, né? E ela me ampara. Bom, gente, então assim, esse é meu caminho com a bruxaria, já mais de... Tô com quase 29, né? Sou ruim de contas, mas deve ter aí uns 15 anos para mais. De estudos e práticas, muito estudo, eu li muitos livros. Aqui nessa estante tem muitos livros, ali do lado tem muitos livros também. Se vocês quiserem mais vídeos falando sobre livros, eu posso fazer. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco mais, né? Entender um pouco mais do meu caminho, do meu processo. E aí eu queria responder essa pergunta que eu coloquei como título desse vídeo, que se nasce ou se torna bruxa, né? Na verdade, ninguém se torna bruxa. A gente se autoconhece e toma posse daquilo que a gente é. Então, a gente nasce bruxa sim, a gente nasce com esse chamado, a gente nasce com essa conexão, né? E aí a gente vai percebendo isso através do autoconhecimento, e aí chega um momento que a gente olha para nós mesmos, a gente olha para si e percebe, eu sou uma bruxa, então nesse momento você assume e toma posse daquilo que é seu. Então eu assumo e tomo posse daquilo que é meu, que é ser bruxa. Então é isso, gente. Gratidão. Axé, arro, namastê. Até a próxima.